Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Os torneios combinados de Miami terminaram neste final de semana com resultados espetaculares. Confirmaram Iga Świątek como digna nova número 1 do ranking. Apenas 20 anos, crescendo na quadratura e indo agora para o saibro em busca do bicampeonato de Roland Garros. Uma jogadora que só cresce a cada semana. E no masculino, a nova sensação do circuito, Carlos Alcaraz, uma campanha extraordinária do começo ao fim, com jogos empolgantes, um tênis muito bonito de se ver e agora muito perto do top 10. Para falar dessas duas grandes sensações do tênis, o podcast Tênis Brasil desta semana convidou ele, Paulo Cleto, que a partir de agora conversa com você. Edson Paulo Cleto, obrigado mais uma vez pela tua participação aqui no podcast Tênis Brasil. Quero saber de você, o que você tem achado dessa nova sensação do tênis masculino, Carlos Alcaraz? Será que finalmente pintou aí o herdeiro do Big Three? Olá, Dalcin, amigos do Tênis Brasil. Esse é a conversa da hora no tênis. Né? Ele com certeza, aos 18 anos, já mostrou mais do que o bastante para ser considerado como uma nova grande sensação. É difícil você conseguir encontrar um tenista que esteja tão bem preparado fisicamente, tecnicamente e emocionalmente como ele está aos 18 anos de idade. Essa é uma época que ele deveria estar entregando as chaves dos campeonatos de juvenil e pensando no futuro profissionalismo deles. Ele já agora ele é um cara a ser considerado e temido em qualquer evento, seja lá um Masters 1000, que ele ganhou primeiro, ou num Grand Slam. Vai ser interessante vê-lo no próximo Slam, que vai ser Paris. Interessante vê-lo como ele vai conseguir ou não se impor ou não sobre o saibro. Eu ouvi jogar no Rio de Janeiro, eu estive presente. Eu acho que ele é mais perigoso na quadradura, pelo menos hoje, do que no saibro. Ele é um jogador de ataque, ele não é um jogador de contra-ataque. Ele sabe contra-atacar, tem muitas pernas para isso, mas ele é um jogador que gosta de tomar a iniciativa e de mandar no ponto. Ele não é um chato de galocha, tipo alguns aí, tipo Murray, que vai querer entrar no rally de 475 bolas para ganhar um ponto. Ele vai atacar. Vai para a rede, nós vimos ele se virar muito bem a rede. Eu insisto, isso é algo que eu já mencionei para você aqui. Essa nova tendência, os tenistas estão voltando a jogar na rede por aquela razão óbvia que ficou difícil se você terminar um ponto do fundo da quadra, porque os caras correm horrores. Eles chegam em tudo, chega uma hora você fica extremamente pressionado, não tem mais espaço, e ir à rede, especialmente em pontos chaves, está se tornando um must, porque pontos chaves, teoricamente, você conta com aquela pressão a mais que o jogador que tem que contra-atacar tem que performar. Então ele me impressiona já, no ano passado ele já me impressionava, perdia algumas partidas pela razão óbvia da falta de quilometragem, por ter 17, 18 anos de idade. Ele está amadurecendo rapidamente, ele tem jogado muito, isso aumenta a quilometragem. Temos rápidos, vamos ver se rápidos demais ou não. Ele parece bem protegido em termos físicos, ou seja, contra construções. Não tem nada ali além da impetuosidade juvenil que poderia machucá-lo.
Quem assistiu o Nadal quando jovem vai lembrar disso, o quanto o Nadal se atirava sobre pontos longos, bolas impossíveis, que vieram com o tempo mostrar um custo. Ele tem essa tendência, mas ele é um touro de forte, muito forte, tendo 18 anos. Leva-se a imaginar que ele vai ficar ainda mais forte. Paulo, uma coisa que acho que não tem como deixar de fazer é compará-lo ao Big Three, né? Aos três grandes. Claro que ele está muito distante disso. Mas eu quero que você o compare pensando num outro aspecto que para mim é muito relevante, e eu fiquei pensando nisso toda vez que eu vejo o Alcaraz jogar, né? Eu, como eu te falei, eu acompanho bem de perto ele desde julho do ano passado, quando ele começou, quando ele foi para a quadradura. Ali eu comecei a ver os jogos dele, já fiquei muito impressionado porque ele estava jogando muito bem na quadradura, em quadradura rápida, né? Washington, Cincinnati, ele jogou super bem. Mas o que eu queria observar em relação a ele, queria muito a tua análise, é que se nós olharmos principalmente os dois, o Nadal e o Djokovic, na faixa de idade que ele está hoje, 18 anos, um pouquinho o Federer, mas o Federer a gente quase não viu jogar com 18 anos, né? Porque o Federer despontou um pouquinho depois, o tênis não passava tanto na televisão assim, a gente não conseguiu ver muito o Federer daquela saída do juvenil para o profissional, apesar de ele ter feito alguns grandes resultados. Mas que eu me lembre de ver esses caras jogarem, nenhum deles era tecnicamente tão completo quanto o Alcaraz. Muito pelo contrário. O Djokovic demorou muito para evoluir em certos graus, o Nadal era um trocador de bola, né? Demorou muito para dar aquele avanço. O Federer era um jogador excepcional, mas eu não vejo no Federer até essa tanta versatilidade que o Alcaraz mostra, de no fundo, na rede, no saque, ele praticamente faz tudo, né? Você não vê defeitos no cara. Então eu queria que você avaliasse isso. Não quero, obviamente, dizer que ele é melhor que o Big Three, não, mas naquele estágio de início de carreira, eu vejo com um jogo maior do que os próprios três grandes do tênis. Olha, eu definitivamente concordo sobre o Nadal, que nunca foi um jogador tão tecnicamente de encher os olhos. Nós estamos falando do início de carreira, né? O Djoko já era razoavelmente sólido, ele melhorou muito a direita dele e melhorou muito o saque dele. Já era sólido, tá? Por aí, nessa idade. Mas o jogo de rede dele era fraco, né, Paulo? Do Djokovic. O jogo de rede do Djokovic nesses primeiros momentos era fraco, né, pro nível dele. Era quase que inexistente. Quase que inexistente, porque até ali não estava se indo à rede como se está indo à rede hoje. Não só o Alcaraz. É uma coisa mais geral. Está se voltando. Não é geral, mas muito mais à rede hoje do que 5, 10 anos atrás. E mais ali 20 anos atrás. O Federer já era um outro departamento, mas ele não tinha primeiro a parte emocional desse garoto. Olha, eu vou te falar uma coisa. Tecnicamente eu vejo vários tenistas nessa faixa de idade serem fortes tecnicamente, em termos de golpe. Aquele garoto Zverev, ele sabe fazer tudo. O Tsitsipas, ele sabe fazer muita coisa também nessa faixa de idade. Só que o pacote do Alcaraz é mais impressionante porque ele traz um dinamismo, uma empolgação, uma impetuosidade, uma entrega, essa é a melhor palavra, uma entrega que é fora da caixa, sabe? E um foco. Você vê, o Tsitsipas até hoje, ele chora, ele inventa moda, parece que tem coisas que são mais importantes para ele do que ganhar partidas de tênis. Eu fiquei surpreso da maneira que ele jogou e foi derrotado agora. Mas foi a primeira vez que eu ouvi ficar focado enquanto derrotado da maneira que ele foi para o Alcaraz. Ele apanhou que nem gente grande e se comportou que nem gente grande do começo ao fim. Então, felizmente, ele está deixando aquelas, eu não sei qual a melhor palavra, sem eu ficar chulo aqui, mas aquelas coisinhas que ele gostava de fazer numa quadra de tênis, que eram horríveis. Talvez
tem a ver com o pai dele não ter estado presente, aquele Morotoglu, aquele fantasmão, não está lá, tentando vender mais uma o que ele vende mesmo? Clínicas, né? Isso. É um fantasma. Eu achei que ele deu um passo. Vai ser interessante acompanhar como que ele vai ser nos próximos meses. Lembrando, ele tem algumas coisas algumas habilidades, alguns talentos que o Alcaraz não teve e duvido que vai ter. Ele tem algumas habilidades. Mas o garoto, de novo, o Alcaraz, ele tem muita coisa do lado dele, mas o pacote, e nisso eu estou incluindo aí o emocional, está muito forte. Está muito forte. Eu vi a primeira partida dele no Rio, estou tentando lembrar com quem foi, que ele perdeu o primeiro set de uma maneira. Ele perdeu o primeiro set, ele tomou uma coça no primeiro set, uma partida doida. E aí ele mal passou pelo segundo e jogou um pouco melhor no terceiro. Se ele tivesse perdido aquele jogo, esse início de ano dele poderia ter sido bem diferente. Aquilo que nós estamos vendo hoje é resultado de confiança. Ele está num momento muito confiante porque ele se protegeu. Ele se protegeu mentalmente e emocionalmente. E o tenista que consegue fazer isso, se proteger bem mentalmente, regar a sua plantinha mais valiosa, que é a confiança, com muito cuidado, ele vai numa proporção geométrica ficando melhor e mais perigoso. E é nesse que está atualmente o Alcaraz. É fato que encerrar a temporada da quadradura, que é onde eu vejo mais perigoso hoje, é um fator. Vamos ver como que vai ser essa mudança para ele e os outros que estão aí. Depois nós vamos falar sobre o Medvedev, mas sim, eu diria que ele é excepcionalmente bom, mesmo comparado com os Big Threes nas suas devidas idades de 18 anos de idade. Vamos ver, mas tem que ser bom todo dia, né? Os outros foram bons, aí o Federer 20 anos. Sim, bom, sim. É duro ficar bom todo dia durante 20 anos. Muito difícil, muito duro. Vamos ver como que ele vai administrando. E é bom que ele é um cara gostado, o público gostou dele, o público gosta daquela entrega dele, e sem a frescura que às vezes acompanha, aí eu estou falando, por exemplo, Tsitsipas, esse vamos viver perigosamente do Zverev, por enquanto ele é um espanhol que abraça a dificuldade do tênis com garra, com vigor. E isso é gostoso de ver. Vamos ver os próximos capítulos. Esse do Rio que você estava mencionando, Paulo, foi aquele Jaume Munar, o espanhol, que ele sofreu muito no primeiro set. E nós vimos isso acontecer também agora em Miami, né? 2 ou 3 jogos, o Kemanovic, depois ele teve os 2, 3 jogos, me fui jogar o primeiro jogo que ele fez, e ele também começou mal, começou atrás do placar. O próprio Tsitsipas dominou completamente ele no primeiro set, naquele começo de jogo. Só depois de que ele achou o caminho da quebra, dali pra frente, o Alcaraz se soltou, né? Ele foi se soltando aos poucos com o Tsitsipas. E essa final de ontem também, o Ruud começou na frente, ele começou atrás, começou com dificuldade para achar o caminho das pedras. Então ele tem esse outro elemento que, como você falou, é excepcional, porque se trata de um jogador de 18 anos de idade, com obviamente um currículo muito pequeno em termos de torneios grandes, né? E ainda assim ele tem essa paciência, essa calma e essa visão tática de achar o caminho, né? Ele não se desespera. Eu acho isso fenomenal. E eu queria também, você lembrou aqui dos grandes caras, e você viu todos eles certamente até muito mais perto do que eu, mas se você pensar em Becker, em Mats Wilander, em Michael Chang, que foram campeões juvenis com 17 anos de idade, campeões de Grand Slam juvenil com 17 anos, eu também os acho tecnicamente mais fracos na soma do que é o Alcaraz hoje. É difícil fazer essa comparação. Você lembrou bem de 2 bons nomes, tem o Borg também, mas aí Becker e Wilander, eles eram tenistas extremamente bons, extremamente completos dentro do estilo de cada um deles,
para a época. Não dá para ficar comparando um jogador de 1980, tanto o Wilander como o Beckham, com um animal de hoje, 40 anos depois, com toda a evolução que houve na preparação física e mesmo na técnica, nas raquetes e nos enquadramentos. Então, eu não me arriscaria nesse mar aí, porque não diz respeito aos rapazes de então, sabe? Eles eram muito bons, fortes mentalmente e tecnicamente para a época. Mas o cara de hoje, isso não é nenhum demérito para o espanhol. Eu acho que, comparado à competição que ele tem hoje, ele é o melhor na somatória. De novo, eu vejo, você pegar uma coisa aqui, uma coisa ali, eu vejo alguns outros que podem até ser melhores do que ele. Mas a somatória dele está boa. Eu vou aproveitar um gancho de algo que você colocou muito bem, pescou bem, a parte tática e estratégica dele. De começar um jogo com uma dificuldade, o que é normal, até porque os outros têm mais quilometragem do que eles, já estão mais preparados para aquele início, mas saber mudar. E o que eu ia trazer de interessante é que teve uma partida, eu não sei se foi a semi ou a quarta, talvez tenha sido contra o Tsitsipas, que o cara da quadra fez uma pergunta para ele que envolvia essa parte tática, e ele entregou mais do que normalmente você vê os tenistas naquela pós-jogo entregar. Os tenistas, eles são, infelizmente, treinados por mídia, treinados muito mal treinados, eles são péssimos. Todos eles falam as mesmas coisas usando as mesmas palavras. Então fica até sem graça, sabe? Você já sabe tudo o que eles vão falar. Ele, como ainda não está nesse lapidado dessa forma, ele entregou um pouquinho qual foi o raciocínio dele para mudar um pouco a situação que não lhe era favorável. E isso provavelmente vai, infelizmente, sumir nos próximos torneios que ele for ganhar, nas próximas partidas, para ele não ficar entregando tanto o que ele assimila e como que ele reage em certas circunstâncias táticas, porque os adversários dele vão pescar ali. Para ainda finalizar o caso Alcaraz, Paulo, até porque nós estamos, de repente, diante de um fenômeno, né? É um prodígio, um fenômeno. E a outra coisa que eu acho que me chama muita atenção nele é algo que é acima do que a gente pode fazer, que é a questão da empatia que ele tem com o público, né? Do carisma que ele tem, como você observou muito bem. Ele envolve o público, ele chama a torcida sem sair pro exagero, né? Ele se controla, ele vibra, ele olha obviamente muito pro banco o tempo inteiro. Isso é uma coisa que me incomoda, o tempo inteiro ele erra o acerte, ele está sempre olhando demais pro banco, né, pro técnico. Mas de qualquer forma, ele envolve a torcida, ele consegue trazer o público pro lado dele, e ele tem um jogo muito bonito, muito agradável de se ver, justamente porque ele tem muitas armas, ele é muito versátil, né? Ele não é um jogador de ataque, então ele faz muita coisa bonita, é ground-willy, é deixadinha, é voleio, quer dizer, o cara tem um recurso muito bonito, então se torna bonito ver ele jogando, vai todo mundo querer ver ele jogar, né? E eu acho que isso é legal. E ele tem tido atitudes muito maduras, né? Devolve ponto para o adversário, elogia o Ferreiro, dá lá uma homenagem ao pai do Ferreiro que faleceu durante o evento. Então ele ainda tem atitudes muito maduras para essa situação, para a enorme pressão que se vive dentro do circuito. Nós estamos no namoro. Ele e todos nós estamos no namoro. E essa fase de namoro é sempre super interessante. Inclusive ao redor das quadras de tênis. Vamos ver como que essa personalidade, que todos vão acompanhar, vai se desenvolver, de que maneira que ele vai, porque ele vai começar a ser maltratado pelo circuito agora. Os caras vão se preparar para enfrentá-lo, os técnicos vão dissecar os jogos dele, vão tentar encontrar os
os pontos frágeis, ou seja, ele vai ser desafiado mentalmente, emocionalmente, e, obviamente, tecnicamente. Vamos ver como que ele vai reagir. Porque uma coisa que deu para ver, e isso não é só ele, é para todos os tenistas, ele é um jogador ainda quando ele não está na viagem. Agora, quando ele pega confiança, ele entra naquilo que a gente chama de zona, que ele começa a ir para as bolas, aí ele vira extremamente perigoso, e aí ele vira as partidas e está ganhando todo mundo, por enquanto. É difícil você ficar na zona muito tempo e tempo integral. Os caras vão tentar tirar ele da zona de conforto, como fizeram com esses dois aí que nós falamos, Tsitsipas e Zverev. Eles não conseguem hoje jogar exatamente na zona de conforto que eles jogavam um ano atrás, ou 2 anos atrás, no caso do Zverev. Então, vai mudar, mas pelo que ele mostrou hoje, e pelo técnico que ele tem ali, o Ferreiro, que é um cara que esteve em quadro também, ele mostrou que ele sabe resolver problemas. E no final das contas, tênis é muito a respeito da sua capacidade e habilidade de resolver problemas dentro de quadros sem a ajuda dos outros. Ele olha muito para o banco. Eu não acho que ele olha para o banco, isso eu acho. A procura de soluções. Eu acho que ele é um cara que cresceu ali sob a tutela do Ferreiro, tendo um grupo sempre ao redor dele. Então, ele atrás da quadra é quase que uma coisa coletiva. Ele vibra com os caras de fora. E os caras de fora, sem problema nenhum, em vibrar com eles, ao contrário, por exemplo, como era o negócio do Federer, que ninguém podia vibrar, porque, afinal de contas, eu sou um gentleman e somos os suíços, né? A gente não pode vibrar. Ele não, ele vibra, os caras vibram, e fica aquela emoção que também contagia o resto do estádio. Indo para o Saibro, Paulo Cleto, o que é que você acha que pode acontecer com o Alcaraz? Você observou ele no Saibro do Rio é um saibro lento, muita umidade. Miami é uma quadra também extremamente lenta, pelas condições climáticas inclusive. E nós vamos para o Saibro. O Saibro europeu a gente sabe, vai para Monte Carlo é frio, lento, úmido. Aí você vai para Barcelona, já fica bem mais rápido. Você vai para Madrid, é extremamente rápido. Aí você volta para Roma, é um pouco mais perto de Paris. Ou seja, há uma variação grande aí e todo mundo vai ter que se adaptar. Temos aí a volta de Djokovic no Saibro, em Monte Carlo, não sabemos em que situação ele vai estar, o Nadal pulando fora desses primeiros eventos pelo menos, e o Medvedev talvez fora de todos eles, né, com essa cirurgia inesperada que ele fez de hérnia. Então, como é que você está olhando neste primeiro momento o que pode acontecer no Saibro europeu daqui para frente? Eu sou péssimo de adivinhações. Eu sempre gosto de analisar o que está acontecendo. O que nós temos agora, você já colocou tudo, tirou-se 2 importantíssimos componentes do circuito. Nadal, do circuito do Saibro. Nadal e Medvedev estão fora. Isso abre uma tremenda janela de oportunidade para quem souber utilizar. Então, nós vamos ver aí quem que nós temos de mais esperto, porque esses caras que ficaram, eles passam a jogar agora como protagonistas, ou seja, para serem campeões do torneio. Antes tinha o Nadal, sabe? O Djokovic é o cara a ser observado, porque ele é o cara que, teoricamente, deve talvez sofrer um pouco em Monte Carlo, porque é o primeiro. Não sabemos muito das condições dele, mas eu duvido que ele não esteja tinindo fisicamente e tecnicamente. Vai ser só uma questão de ele ganhar umas partidas para voltar a adquirir ritmo. Então, se você considerar ele ainda um pouco frágil, vamos dizer, nessa volta, tem espaço aí para outros crescer. Mas tem essa pressão maior sobre o Djokovic, que agora, sem esses dois, pelo menos até Paris, daria para ele deitar e rolar se ninguém levantar o dedinho e falar: peraí, tem mais alguém dentro
do coisa. E vai ser interessante como o Alcaraz vai se colocar dentro desse contexto. De novo, é outro jogo, é um jogo de muito mais paciência, de aceitar pontos mais longos. Construção de jogada. Ser agressivo, mas não com a mesma liberdade e soltura que ele era sobre a quadra dura, porque ele vê o maltrato. No saibro ele vai querer atacar dessa maneira, os pontos a bola vai voltar. Mas veja, ele não pode começar. Eu já vi que quando ele erra, ele sofre ainda mentalmente. Os erros deles não custam só um, às vezes custam 2 ou 3. Isso ainda é um problema. Mas, de novo, isso está na conta e ele vem lidando com isso muito bem. Eu diria que as cartas vão ser dadas pelo Dila nos próximos semanas, e o Dila é o Novak Djokovic. Temos aí 2 nomes que a gente pode esquecer, né, Paulo? O Tsitsipas, como nós estamos falando bastante nele aqui, até porque ano passado, por exemplo, ele foi muito bem no saibro, ele quase ganhou o Barcelona do Nadal, teve ali muito perto de ganhar do Nadal, que seria um resultado extraordinário, e quase ganhou do Djokovic em Roland Garros, né, 2-0, coisa que ele pesou mentalmente muito para ele. Ou seja, capacidade de jogar bem ele tem no saibro, tem bastante recurso e tal. E o outro que eu queria que você falasse, porque nós vimos ele ontem, é o Casper Ruud, esse norueguês, que é um jogador extremamente típico de saibro, né? Tudo que ele fez até hoje, talvez exceção feita a Miami agora aí, foi tudo feito no saibro. Ele é um excepcional jogador sobre saibro, embora não tenha golpes extraordinários. Ele é um cara que precisa dar uma olhada nele também, você vê assim? Olha, o Ruud é aquele jogador mais burocrático, vamos chamar assim. Como você falou, ele não tem um golpe devastador, ele não vai varrer muita gente da quadra, menos ainda no saibro. Mas ele é muito sólido, ele é um cara que sabe lidar com as frustrações numa quadra de tênis bem, tá? Ele sabe, ele fica lá, ele é uma formiguinha, ele é um jogador que vai sempre comer por fora e vai sempre ser perigoso. Ele precisa ganhar um Master 1000, que nem ganhou o outro agora, para dizer que ele está no clube dos cachorrões, tá? Uhum. Ele precisa melhorar o saque dele, e eu acho que ele já saca muito para o que ele tem. O saque dele é pesado, mas ele é mais perto do Murray do que do próprio Alcaraz, vamos colocar assim, vai. Mas não joga que nem o Murray. Ele procura agressividade, ele procura ganhar o ponto. Agora, o Tsitsipas, que é interessante, porque o Tsitsipas ele tinha tudo para ser bem mais perigoso em quadras mais rápidas. No entanto, ele é um jogador, ainda não sabe. Ele joga que nem uma mula de burrice quando ele vai para a quadra dura. Ele quer jogar na quadra dura de um jeito que não vai rolar. Sabe? Por isso que ele sofre ainda. E ele deveria. Só que aquele negócio não tem técnico, não tem pai, mãe. Entendeu? Alguém vai ter que mostrar para ele como se jogar sobre a quadra dura de fato. E utilizar aquela gama extraordinária de talento que ele tem. Eu espero que uma hora ele aprenda, e quando ele aprender, ele vai ser mais perigoso nas quadras mais rápidas do que no saibro. Agora, no saibro, sim, no saibro ele cresceu no saibro, a gente não pode esquecer disso. Então no saibro ele vai mais para trás para receber o saque, ele roda a bola para cachorro, ele entra no ponto, enquanto que na quadra dura eu chamo ele de filósofo grego, ele dá umas viajadas, ele fica em cima da linha e quer ficar constantemente agredindo os caras com devolução topspin de uma mão. Tá bom, vamos viajar, mas de repente as pessoas podem começar a suspeitar que aquilo que ele está tomando é fora da lei, entendeu? Mas o saibro, você não acha que o saibro também dá um pouquinho mais de tempo para ele no backhand? Começa com o Thiem, por exemplo, que é bem típico do Thiem, né? É exatamente isso. Ao dar mais tempo para ele, facilita. Ele cresceu sobre o saibro. E quando ele vai para a dura, ele acha que ele vai responder de cima da linha de fundo, os caras dando uma pedrada na esquerda dele.
É uma aqui, outra no pé da rede, outra na arquibancada. E aí ele não consegue ser incomodado tanto quanto ele poderia. O saque dele melhorou, mas é um saque que tem que ser bem melhor. O cara tem 1,97m, 98m, ele tem que estar fazendo buraco na quadra. E é estranho, a técnica dele é longe de ser boa, aqueles coicinhos que ele dá laterais com os pés, não funciona, né? Não funciona mesmo. Ele dá mais dupla falta do que ele deveria dar, porque ele não é tão seguro. Mas no sábado ele rola, ele tem aquele slice para se defender, ele vai para a rede de uma maneira surpreendente, ele dá aqueles voleios curtos que ele sabe dar, e a bola se amortece e ele ganha um ponto. Na quadra dura ele vai lá e às vezes esse mesmo voleio pica alto, o cara chega e faz ele engolir a bola, sabe? Então ele está mais adiantado sobre o Sábio do que, como eu falei no começo, ele e os Zverev vão ser os caras, teoricamente, junto com o Sérgio, que são os líderes para a próxima temporada no Sábio. O cara é o Djokovic, mas ele também é a incógnita agora. E correndo por fora deles três, o Carlito. Paulo, acho que também precisamos falar um pouquinho do tênis feminino, até porque a Iga Swiatek tem tido, né, excepcionais resultados na quadra dura, que até então era um fantasma para ela. Ela começou a se sentir, me parece, cada vez mais à vontade, jogou muito bem esses últimos torneios, ganhou 3.000 consecutivos, é a primeira vez que alguém inicia uma temporada ganhando 3 WTA 1000 seguidos, e ela ganha torneios do tamanho de Indian Wells e de Miami. E até eu fiz hoje uma listinha lá no blog, Paulo. Ela ganhou de todas as grandes adversárias dela nessa trajetória, né? Isso não é fácil. Ela ganhou de Sakkari, ganhou de Sabalenka, ela ganhou de todo mundo. Acho que a Paula Badosa talvez seja a única que ela não tenha vencido, mas ela ganhou de todo mundo que é a ameaça em relação ao ranking. Então eu queria que você avaliasse um pouquinho o jogo dela, porque ela, me parece, se soltou, achou o caminho dela na quadra dura, e vamos para o Saibro, que afinal das contas é a quadra que ela se sente mais à vontade. Bom, que prazer que é falar da Iga, né? Mas não se você tivesse me falado assim, vamos falar da Sabalenka. Eu ia começar a cortar um pulso, até que Sabalenka foi número 1, você concorda? O que eu vou falar da Sabalenka? Aí eu vou jogar golfe. A Iga não, a Iga, fora o jogo, que já vou entrar nela, ela é uma personalidade ótima, sabe? Ela faz um bem danado pro tênis, do jeito que ela é. Porque ela é uma tremenda fã do Nadal, para começar. Aquela dancinha que ela inventou pré-jogo, durante o sorteio, aquilo tem que viralizar no TikTok e tudo mais. Aquilo lá não existe. Eu não sei como alguém convenceu ela a fazer aquilo, ou se é da própria cabeça dela que ela inventou aquele espaço. A hora que ela vinha de lado, eu quase caio da cadeira, entendeu? E aí ela é tão gente fina que quando ela vai falar, e com quem que eu vi ela jogar, teve uma hora que ela pegou uma adversária que era uma cabeça mais alta que ela agora, deve ter sido na semifinal ou nas quartas. Ela pegou, estava na dancinha, e a outra resolveu que ia dançar com ela. Aí ela foi falar alguma coisa para ela, ela deu 2 passos para frente, a outra quase caiu para trás, fugindo. E ela dá aquela curvada, quase que uma corte, né? Ela dá aquela curvada na gentileza e fala, calma, meu filho, eu não vim te agredir. Eu vim só falar se você prefere sacar ou responder. Ela é uma flor. E ela não está ali com a personalidade de quem quer ser mais bonita do que a adversária. Ela está ali para jogar tênis. Ela não tem um estilo mais vistoso das mulheres, mas ela encanta como um todo. Ela tem aquela direita que eu não sei como ela consegue dar aquela pulsada. É antebraço e pulso a direita dela. É uma coisa meio que inédito aquilo lá, sabe? Ela dá uma acelerada, aquela bola que ela está dando cruzada curta, as mulheres devem estar todas xingando cada vez que ela enfia uma daquelas bolas. E a esquerda dela não é tão boa tecnicamente quanto, eu diria, 50% das mulheres que batem a esquerda muito bem. Mas ela põe lá e ela dá outras maneiras para ganhar o ponto. Ela não é uma sacadora. Não tem uma grande esquerda.
tem uma ótima direita, é muito rápida, tem um bom cheiro de onde vai a bola, uma antecipação. Ela vale também, assim como o Alcaraz, como o todo da obra, sabe? E não tem jeito, por enquanto, de você torcer contra ela. Aquele jeito dela, de novo, faz muito bem pro tênis. Ela está crescendo, ela sofreu muito depois de Roland Garros. Eu não gostei nada, quando logo depois de Roland Garros ela despediu o técnico dela, que era técnico há muito tempo. Acho que ela fez uma bobagem enorme ali, não sei as razões, provavelmente houve razões. Sofreu ali o segundo semestre, foi sofrido dali para frente. E você via que ela estava tentando diversas coisas dentro do jogo dela, porque o jogo dela não é tão sólido quanto o de muitas tenistas, que são quase que todas iguais. O dela é um pouco diferente, o jogo dela. Então ela precisava acertar certas peças, especialmente a direita dela, que virou um golpe definidor. Ela começou a acertar isso, aí ela começou a ganhar, ninguém está conseguindo passar por ela. E eu acho que ela entra no Saibro como o grande favorito, você não acha? Olha, eu diria que no jogo feminino é difícil você, tirou a Serena, falar que vai ter grandes favoritos. Eu vou me reservar não colocar tanta pressão na Iva por enquanto. Eu sempre erro o primeiro nome dela, minha mulher sempre tira sarro de mim, né? Iga. Eu não sei porque eu falo Iva. A Iga, vamos deixar, a Iga foi muito bem na quadra azul, assim como foi o Alcaraz, e vamos deixar ela chegar um pouco mais tranquila no saibro, onde, de novo, assim como o Alcaraz, ela na Polônia cresceu jogando no saibro. Então ela se entende melhor. O primeiro grande título dela foi no Roland Garros também, no saibro. Olhando como você mencionou, sim, ela é a favorita. Até porque não tem tanta gente do outro lado da rede para incomodar. Não vai ser, eu não vejo o grande rival dela, quem que seria? A grega? Quem mais temos aí? Acho que a Paula Badosa, né, a espanhola, é uma jogadora forte, né? Sim. No saibro, principalmente. A Paula pode ganhar dela sobre o saibro. A Paula é muito forte, muito sólida, é espanhola, o que dá uma característica mental, emocional para ela. Vai ser interessante. Eu, assim, olhando de fora, eu acho que no momento atual a Paula ainda é mais completa do que ela. Só que ela que está ganhando, porque ela está resolvendo problemas e o tênis, no final das contas, é sobre isso. Claro, e sem falar, obviamente, na Bárbara Krejcikova, que defende o título de Roland Garros, né? Então também não podemos descartá-la, apesar que ela está afastada, não sabemos como é que ela vai voltar, como é que ela vai tocar no saibro. É uma jogadora diferente, né, a Krejcikova também. Você não gosta dela? Eu adoro o jogo dela, mas eu não sei como ela é. Tcheca, sabe? Essas pessoas são difíceis de você colocar o dedo e dizer como ela é. Ela ganhou o Roland Garros por ser uma ótima duplista. E para não deixar barato, ela ganhou simples e duplas. Dá para entender? A mulher ganhou simples e duplas de um grande slam. E o que ela fez de lá para cá? Bem pouco, né? Bem pouco. Entende? Pois é difícil avaliar e botar o seu na reta para uma pessoa que vai lá, ganha simples e dupla de um grande slam. Eu não lembro nem quando que foi feito isso a última vez. Eu lembro nos homens, acho que foi o russo lá em 96, não? Kafelnikov, né? Kafelnikov? Lá para cá, até porque os caras preferem nem jogar dupla, né? Mas ela fez isso, uma coisa assim, absolutamente maravilhosa. Mas só que ela não deu continuidade. Então, o que eu vou falar? Por isso que eu digo, o jogo feminino é sempre uma coisa mais arriscada de fazer previsões. Paulo Cleto, para encerrar, eu queria só, porque nós não pudemos conversar sobre isso, eu queria só que você fizesse rapidinho uma avaliação dessa despedida, um tanto quanto inesperada, da Ashley Barty, que disse adeus para o tênis assim, do dia para a noite, né? Assim, ninguém está muito preparado para isso, se dizendo já realizado com o que ela fez na carreira, que o Wimbledon chegou no máximo, depois ela ganhou em casa no Australia Open, então ela não tinha mais motivação para entrar em quadra todo dia e treinar, né?
Você que está há tanto tempo no circuito, viu tanta gente se matar aí, né? Mesmo a Agassi aí se matando para continuar a carreira, Guga com esse esforço gigantesco de continuar em frente, e você vê uma tenista de 26 anos no auge da técnica dela, muito superior na minha visão às outras, simplesmente desistir de tudo. Como é que você viu isso e se você concorda com tudo que aconteceu? Essa era uma conversa que dava só ela, dava uma conversa aqui. Olha, mas era uma morte anunciada. Ela já, no começo da carreira, ela não sabia se ela queria jogar cricket ou tênis. E ela favorecia o cricket. Acabou jogando tênis. Durante o tempo da Covid, o Covidaço lá, ela quase não jogou. Parecia que ela nem queria fazer, não estava fazendo nenhum esforço em vir sair da Austrália para jogar tênis. Ao contrário do que eu ouço, ouvi de você, ouvi de várias pessoas falar que ela era um tremendo de um talento, eu não vi ela como um tremendo de um talento tecnicamente. O que eu vi era com uma inteligência, tanto técnica como emocional, totalmente fora da caixa. Porque, convenhamos, a maioria das mulheres é um tênis burro que é uma tristeza. Ela não, era uma mulher que pensava, era uma mulher interessante de ver jogar. Sabe, ela jogava de slice. Ela usava muito pouco aquela esquerda com as duas mãos. A direita dela era muito boa, mas não era uma direita demolidora, sim, como algumas tenistas que estão aí hoje, sabe? Ela era uma boa direita, só que ela sabia exatamente o valor de ter, de um lado, o slice, e do outro lado, um golpe que ela podia acelerar. Ela dançou em cima das outras, que são, como eu falei, antas, que não sabiam como explorar a fraqueza dela. E a fraqueza dela, que seria esse slice, virava o ponto forte dela, porque as outras elas não conseguiam botar 1 mais 1 para dar 2. Então ela tem uma... E ela é uma simpatia, ela parece ser uma flor de pessoa que nunca foi totalmente fechada com o tênis. E eu digo isso não no mau sentido, eu digo isso no bom sentido. Ela até sabia que fisicamente ela podia ser melhor, ela podia ser mais magra, ela podia ser mais uniforme. É que as mulheres não incomodavam ela, mesmo do jeito que ela era, ela que incomodava as mulheres. Era quase que uma piada aquela vez que eu vi ela jogar com aquelas mulheres todas certinhas, de direita, esquerda com as duas mãos, que ela judiava daquelas mulheres de uma maneira que era até obscena. Olha, pelo que eu entendi dela, ela acha que tem outras coisas a se fazer na vida, além de ganhar jogos de tênis e ganhar muito dinheiro. Eu fiz uma conta ali, ela ganhou no mínimo uns 25 milhões de dólares. Eu não sei quanto forte eram os contratos de fora de quadra dela, mas uns 25 por 35 milhões de dólares vai deixar ela feliz pro resto da vida. E ela falou, eu vou fazer outras coisas. Então, foi o que ela foi fazer. Ela foi fazer outras coisas e não vou ser eu que vou censurá-la por aos 26 anos. Mas eu, aos 26 anos, parar. A única coisa que eu, como sou fã dela, eu espero que mais à frente ela não se arrependa. Porque ela iria, do jeito que o tênis está hoje, ela podia deitar e rolar aí mais uns 5 anos fácil. Paulo Cleto, quero agradecer demais a tua presença aqui no podcast Tênis Brasil. Mais uma vez, seus brilhantes comentários e avaliações. Vamos ficar aí de olho na temporada de Saibro, que promete aí emoção, e principalmente de olho no Carlos Alcaraz e ver até onde vai esse garoto aí, a nova sensação do tênis. Obrigado e um grande abraço para você. Obrigado para você e um grande abraço para os seus leitores. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.